Oi, gente! A paz do Senhor! Aqui é pra G E aqui é pra Gil. Bem-vindos ao canal Cordeirinhos Bom, hoje estaremos falando para vocês sobre a parábola do Semeador. que está no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 15. Bom, Jesus estava em um certo lugar rodeado de muitas pessoas. Como de costume, que ele falava várias parábolas que eram várias histórias pequenas. E ele estava falando sobre a parábola do semeador. Um homem que saiu para semear suas sementinhas em vários lugares. E as primeiras sementinhas desse homem caiu no chão, ao redor daquele lugar. Mas infelizmente vieram as pessoas e pisaram nas sementinhas, e os animais que voam pelo céu, que são os passarinhos e as aves do céu, comeram as sementes e elas não puderam crescer e nem germinar. Mas as outras sementinhas também caíram num lugar ruim, que era junto às pedras. E lá não tinha água, lá não tinha muita terra, e elas não puderam crescer e também enraizar com as raízes no chão. E infelizmente, quando veio o sol, elas morreram, elas secaram e não puderam crescer. E também as outras sementes caíram junto aos espinhos. E as sementes também, quando estavam crescendo, infelizmente vieram os espinhos e sufocaram ela, e elas não puderam crescer mais, elas morreram sufocadas. E agora? Mas as outras sementes caíram em boa terra. Glória a Deus! Elas caíram num lugar que dava uma terra muito boa, que tinha água, que o chão era bem fundão e que elas puderam enraizar e crescer. Glória a Deus por essa palavra. E a palavra do Senhor, nesse mesmo capítulo, nos conta que os discípulos não entenderam o que é que Jesus queria dizer. Tudo aquilo que Jesus falava, ele procurava colocar a palavra de Deus como principal objetivo. O principal objetivo de Jesus era falar do amor de Deus, falar que Jesus é bom, falar que Deus salva, falar que Deus liberta. E ele usava as parábolas para falar, que, como a Pro falou, são pequenas historinhas, onde sempre o intuito de Jesus era falar do amor de Deus. E aí os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, eu não entendi essa história. Onde é que está a palavra de Deus aí? O Senhor só falou de semente, de semeador, eu não entendi. E aí Jesus começou a explicar. Olha só, a parábola do semeador nos fala que tinham várias sementes. E as sementes significam a palavra de Deus. E todos esses caminhos, os lugares onde essas sementes caíram, são o coração dos homens. Então, Jesus estava falando sobre como Deus alcançava as pessoas através do evangelismo. E o que é o evangelismo, então? É falar do amor de Deus para várias pessoas. Então, através do evangelismo, a gente leva a palavra de Deus para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. E só as prós que podem evangelizar? Não. Você também pode evangelizar. E sabe como é que você faz isso? Falando de Jesus para quem não conhece a Jesus ainda. Então, se você tem um primo, uma prima, um vovô, a vovó, alguém que você conhece que ainda não ouviu falar de Jesus, você pode apresentar Jesus para essas pessoas, falando dessa maneira: você sabe quem é Jesus? Lembra que lá na primeira aula da gente, a gente falou sobre quem é Jesus. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a videira verdadeira, ele é o sal da terra. Então, você pode assistir esse vídeo para poder conhecer um pouquinho mais sobre Jesus. Voltando agora para a história, a parábola nos fala que as sementes eram a palavra de Deus. E caiu um pouquinho de semente em um primeiro lugar. Qual foi o primeiro lugar, Pro? No caminho onde aquele homem estava andando. Então o semeador saiu a semear e algumas sementes caíram à beira do caminho. E essas sementes simbolizam as pessoas que ouvem a palavra, e quando elas vão começar a colocar Jesus no coração, o inimigo, o diabo, vem e rouba do coração delas a palavra de Deus. E sabe como é que o inimigo faz isso? Colocando coisas no nosso coração que não agradam a Deus. E como é que a gente sabe quando uma coisa agrada a Deus ou não agrada? Quando a gente começa a desobedecer, a falar palavrões que são feios para Deus, né? São muito feios. Quando a gente começa a não dividir nossos brinquedos, nossas coisas, o diabo coloca aquilo no nosso coração para que o amor de Deus venha sair, infelizmente. Então, tudo aquilo que deixa Deus triste é pecado. Então, se eu faço alguma coisa e depois eu sinto uma culpa no meu coração, eu acho que eu não deveria ter feito isso, minha mamãe vai me bater, meu papai vai me reclamar, isso também vai deixar o coração de Deus triste.
Então tudo aquilo que deixa a gente com o coração assim apertado, um coração triste, vai deixar Deus triste também. Então a primeira semente caiu à beira do caminho e vieram as aves dos céus que representavam o inimigo e comeram aquela semente, tiraram do coração daquelas pessoas o amor de Deus. E a segunda semente, onde foi que caiu, Pró? Elas caíram junto às pedras. Imagina só, as sementes caíram junto às pedras. Quem aqui já viu plantando uma plantinha? Eu já plantei uma plantinha, já plantei um pezinho de feijão e ficou bem bonitinho, todo verdinho. E sabe o que acontece? Ele precisa de terra para poder nascer. As plantinhas, elas precisam estar na terra, elas precisam criar raiz para poder crescer. E essas sementes que caíram em cima das pedras representam aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas que não têm raiz. Ou seja, elas vão para a igreja, mas quando passa o tempo elas vão enjoando e acabam saindo. E sabe por que isso acontece, Pró? Porque elas não buscam a Deus. É a mesma coisa de nós irmos para a igreja, colocar todo dia a Bíblia debaixo do braço, ir para a salinha, ouvir a Pró falar, mas ó, como se o ouvido tivesse assim, ó, tapado e não para escutar, não para entender. E aí não tem como a palavra de Deus entrar no coração. Se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, se eu não busco a presença de Deus, Deus não vai poder mudar o meu coração. E a terceira semente, onde foi que caiu? Num lugar bem apertadinho, que era junto aos espinhos. Ai, meu Deus do céu, deve ter se machucado toda essa semente. Essa semente representam aquelas pessoas que vão para a casa do Senhor, recebem a palavra de Deus com toda alegria e quando elas começam a germinar, quando elas começam a crescer, vem alguma palavra e machuca elas. E aí elas morrem porque foram machucadas. E sabia também que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser machucado e para não machucar na casa de Deus? Como é, Pró, que a gente pode machucar outras pessoas? Quando tem um coleguinha que vai pra igreja com a mesma roupinha, porque a mamãe não pode comprar, porque ele não tem outra roupinha pra ir, e quando a gente fala assim, essa roupa de novo, já tá velha, mas não pode falar isso não, porque ele não pode. A gente tem que falar assim, ó, papai do céu vai te dar outra roupinha bem bonitinha. A gente tem que falar pra alegrar o coração do coleguinha e não pra entristecer. E isso é só um exemplo, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer, deixar o colega triste, colocar apelido feio, vai deixar o colega triste, ficar rindo da cara do coleguinha, não amar o coleguinha, não receber ele bem, ele vai querer voltar em um lugar que ele foi, eu não quero brincar com esse menino, não, ele não vai querer voltar. Então a gente tem que receber as outras crianças muito bem, com um sorriso no rosto, porque já pensou, quando você for pra igreja, alguém te receber mal? Você não vai ficar feliz, não é? Então a gente tem que tratar todos bem. E a última semente é uma notícia muito boa. Onde foi que ela caiu, Pró? Ela caiu na boa terra. Glória a Deus! A semente que caiu em boa terra são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, colocam no coração e conseguem criar raiz e crescer, porque elas estão em uma boa terra, elas estão em um lugar que todo mundo gosta delas, elas estão em um lugar onde os coleguinhas não brigam com os outros, né, Pró? Mas ajudam. E o que acontece com essas sementes é que o coração deles é bom, é honesto e elas dão muitos frutos. Então, se você quer ser essa semente ou quer germinar na vida de outra pessoa, colocando a semente do coração, a semente de Jesus no coração dessas pessoas, você tem que querer ser uma boa terra. Então, seja uma boa semente, seja uma boa terra e alegre outras pessoas falando sobre o amor de Jesus. Agora, já pensou se eu tenho uma sementinha no meu coração e eu fico só assim, resmungando de cara fechada? As pessoas vão saber que eu tenho Jesus no meu coração? Não. Então, como é, Pró, que uma pessoa que tem Jesus no coração deve andar? Bem feliz, com um sorriso no rosto, falando do amor de Jesus, que Deus cura, que Deus liberta, transforma e dividindo essa sementinha, não é isso? Porque Deus manda a gente falar do amor dele para todas as pessoas. E a palavra do Senhor ainda nos fala que, assim como é a palavra de Deus, também é a lâmpada numa casa. Quando a gente está numa casa tudo escuro e você pega a lanterna do celular e liga, o que acontece? Fica tudo claro. Fica tudo claro, não é? Só vai iluminar aquele lugarzinho que você está segurando com o celular? Não.
A luz vai clareando todos os cantos aonde você passar. Assim também tem que ser você. Aonde você passar, leve luz. Leve a presença de Deus para a vida de outras pessoas. Para que outras crianças sejam alcançadas com esse amor. Amém? Isso mesmo. Então busque a palavra de Deus, seja a luz onde você passar, que as pessoas vão falar bem assim, aquela criança é diferente. Ah, eu quero ir para a igreja também. Será que ela tem o quê? Um segredo? Mas o nosso segredo aqui é Jesus. Quando a gente busca Jesus, a gente é diferente. Então busque o Senhor, glorifique o Senhor e seja muito edificado. Amém? Então nós encerramos esse vídeo nesse momento. Deixe o seu gostei, se inscreva nesse canal e compartilha com todos os seus coleguinhas. Fala assim, ó, você já conhece o amor de Deus? Eu tenho uma forma muito linda de te apresentar. Já ouviu falar da parábola do semeador? Vai divulgando para os seus coleguinhas para que todo mundo conheça quem é esse Jesus maravilhoso, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.